Achou, né? Tu achou que não teria vídeo hoje? Eu tô ligado. Eu avisei. O Geek XP voltou, entendeu? Para a felicidade de... talvez um pouco e para a tristeza de muitos, certo? E meus amigos, hoje eu estou feliz. Primeiramente porque eu estou gravando aqui para vocês, que eu ainda estou... não matei a minha saudade de voltar para o YouTube. E segundo, que hoje a gente vai reagir a um cara que eu gosto muito, apesar de ter visto poucos vídeos dele, que é o Rafa Camargo. Por que eu gosto dele, meus amigos? Ele eu vejo que é um dos youtubers, como que eu posso dizer? Se eu falar da patota, soa meio pejorativo, mas digamos que ele é bem entrosado com grandes youtubers e tal. Só que eu sinto que ele tem um salzinho diferente, um tempero diferente. E esse tempero se chama verdade. Exatamente. Eu conheci na época da última temporada de The Boys, onde eu achei uma merda. Todo mundo que assistiu e tem cérebro viu que foi uma temporada de fillers, né, de filler, onde os personagens de onde começou é aonde terminou, não teve avanço nenhum, foi só pra encher o estúdio de dinheiro. E aí você ia assistir aos grandes influenciadores de cinema, cultura pop, o que todos eles falavam? Se você tá reclamando é porque você é de direita. Não entendeu que The Boys sempre aloprou a direita. Sendo que essa não era crítica. Pelo menos nossas, né? A nossa crítica é, cara, tá chato. Tá chato, os episódios são maçantes, é 1 hora que não acontece nada. E ele, lógico que eu não consegui assistir todo mundo, mas ele foi o único que eu vi descendo o sarrafo. Descendo o sarrafo mesmo, e é muito legal, ele faz uma crítica muito inteligente, muito carismático. Se esse vídeo chegar até ele, um abraço, Rafa, sou muito fã do seu conteúdo. Vamos começar então, né, meus amigos? Só que antes, ó, não se esquece, tá? Growth Suplementos, a melhor e a maior marca de suplementação nacional aqui do Brasil. É, nacional, né? E lá, então... onde você encontra o whey de 1 kg mais barato, creatina que está em promoção, mais barata do mercado, pré-treino, acessórios, tudo que você precisa para botar o shape, tá? Para botar o shape, e é isso, vamos começar. Ah, usa o cupom Carlão, antes que eu me esqueça, usa o cupom Carlão. Deixa seu joinha, se inscreva no canal, e se você não me conhece, meu nome é Carlos, vamos lá. Vamos lá, meus amigos, eu esqueci que eu nem falei, né? Vamos ver sobre Predador, exatamente porque eu vi a crítica do Rafa lá no X e ele falando que parece que esse Predador vai ser sensível. E eu adorei essa palavra que ele colocou aqui, que a gente já usou aqui, que é Disneyficado, né? A Disneyficação, né? Que aconteceu com Star Wars, o MCU, aconteceu com qualquer coisa que você vê que é da Disney, tem um filtro da Disney, né? Enfim, ó, 120 mil inscritos, parabéns, Rafa. Me inscrever aqui no canal, tá? Dá o joinha e bora lá. Ó, coloquei um Durex, tá? E baixei a trimbolona. Cair nos últimos anos, porque apesar dela ter tido uma animação recente aí que agradou quase 100%, Predador se tornou uma franquia bastante polêmica aí nos últimos anos, porque apesar dela ter tido uma animação recente aí que agradou quase 100% da galera... Eu gostei mesmo, mano. E essa animação, pra quem é novo aqui, quando eu tava fazendo uns rumores sobre o que tava saindo do filme Prey na época, eu falei sobre isso. Falei, cara, Predador, ele tem a liberdade poética, digamos assim, pra ele poder vir em qualquer era da raça humana. Então, pô, eu falei aqui em vídeo, coloquei até na thumb. Imagina ele lutando com vikings, samurais, Segunda Guerra Mundial, espartanos, qualquer coisa assim da nossa história seria muito divertido. E aí eles fizeram em animação. Concordo e entendo que em animação fica menos custo, né? Porque imagina com esse filtro japonês antigo, feudal, nórdico, vai uma grana mesmo, né? Mas enfim, todo mundo gostou e Prey é questionável, digamos assim, né? Não nos esqueçamos do furdunço que foi o último lançamento, Prey. Tirou o sono de muito nerdola por aí por apresentar uma protagonista mulher que, segundo eles, é muito forçada pelo roteiro pra vencer o bichão, chegando ao ponto de arrancar um dente dele com a própria mão. Forçado? Antes dele falar, Rafa, eu vou te perguntar, hein? É forçado, irmão. Vamos lá. Vamos lá, nem o Schwarzenegger saiu na mão. Na verdade, ele tenta, mas toma um cacete, né? É impossível. Ou já tentou arrancar uma presa de algum bicho? Seu próprio dente tenta arrancar. Você vê como que é. Imagina uma presa gigantesca. Mas enfim, vamos ver. Forçado, eu concordo com vocês. Mas eu caguei pra isso, porque eu achei o filme excelente, independente dessa única... Então,
Aí tudo bem, sua opinião. Eu não achei... Eu não acho podre, assim, caralho, é difícil de assistir que nem outros filmes que a gente tem por aí, tipo o Jurassic World desse ano. Mas, pra mim, ele poderia ir mais, sabe? Poderia ir mais, eu queria ter visto mais dela fazendo armadilhas, usando a floresta a seu favor, sabe? Coisas mais assim, mais estratégias. Um pouco do que o Schwarzenegger chega a fazer. Ele também não chega a fazer muito, mas ele, né, era um filme antigo. Enfim, pra mim dava pra ter sido muito melhor. Porém, com a chegada agora de Predador Terras Selvagens, que eu assisti na semana passada e que eu fiz um tweet a respeito das minhas Eu vou assistir amanhã, tô gravando hoje, quinta-feira. primeiras impressões, eu acabei percebendo que essa faísca em cima do tema Predador, do nome Predador, ainda está muito bem acesa. E basta alguém vir colocar algum comentáriozinho ali que foge ao que é o esperado e BUM! Você virou um inimigo público do cinema. Que foi exatamente isso que aconteceu comigo, que pelo simples fato de eu ter comentado que esse filme é 100% um projeto da Disney, que isso fica evidente enquanto você assiste, eu fui achincalhado pelos lunáticos daquela plataforma de merda. Me importei? Não, até porque eu só vou pro Twitter pra causar mesmo e pra poder fazer os prints que eu depois posto no Instagram. Porém, eu achei sim muito curioso o fato de que essa faísca ainda está acesa, que aparentemente Predador ainda é um assunto quente que desperta amor e ódio na rapaziada, e muito por conta disso eu vou precisar ser extremamente transparente no que eu achei desse novo filme aqui. Porque o meu lema aqui nesse canal sempre foi muito simples: eu não me importo de vocês ficarem putos com ódio de mim, contanto que seja pelos motivos certos, contanto que eu tenha conseguido me expressar muito bem no que eu quis dizer, pra você poder ficar puto pela razão correta. Então, se você quiser... E aqui, mano, pra quem assistiu o meu react desse trailer aí, é aquilo, rapaziada. Tô esperando nada, tá? Pra mim, hoje a Disney se tornou tipo a Toei Animation, pra quem é dos animes, né? Tipo uma empresa bilionária com diversas franquias de sucesso que nós amamos, mas que a galera que tá dentro não sabe produzir. São diretores... incompetentes, roteiristas piores ainda, atores, lacradores, né? E, cara, Prey, cara, pra mim tá uma mistura de querer ser Star Wars, de querer ser Predador, de querer humanizar o Predador. Mas no fundo, eu estou curioso. Como eu disse, eu vou assistir amanhã com os meninos lá do Linhagem, mas tô esperando nada, assim, tá ligado? Mas nada. Na verdade, eu tô esperando uma merda, tô esperando um lixo. Talvez por isso eu goste, né? Porque a gente acaba se surpreendendo. Mas vamos ver o que ele achou. Entender se esse lance de ser um projetinho clássico da Disney é um elogio ou uma crítica ao novo filme, vem comigo porque é exatamente isso que eu vou falar com vocês. Cara, pra mim esse Predador é ridículo, cara. Ele é ridículo, mano. De todos os Predadores que já fizeram, todos... Eu assisti... Cara, eu acho que eu assisti todos os filmes. Assisti todos, eu acho. Esse é o mais ridículo, cara. E aqui... simboliza essa crítica do Rafa de Disneyficação. Você vê que é a Disney humanizando, e o meu medo é esse, porque a gente sabe que progressista, ele tenta humanizar tudo. Tipo, ninguém é ruim. A pessoa se torna ruim por alguma coisa. Então, exemplo, nem é que o Predador seja ruim, porque se for ver, talvez ele nem seja uma criatura ruim, mas o instinto dele, né? Como que eu posso falar? Como que eu posso falar, cara? A espécie em si é assim que ela vive, né? É de caçar outras espécies, tudo faz parte da cultura, está enraizado na cultura dos predadores serem assim, né? Mas, a Disney, eu tô com medo disso. Não, ó, a gente só é predador porque o capitalismo... Tô zoando. Vamos ver o que ele tem pra falar. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Refuse. Eu convido todos vocês pra virem comigo nessa jornada predadorística, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa. Da hora. Meus queridos, minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. É sempre uma honra ter sua presença por aqui. E pra gente deixar esse encontro ainda mais legal, deixa o seu like aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal também. E não deixa de conferir o quadro No Cafofo do Camargo, meus amigos, onde eu tô fazendo por lá agora um subquadro lá dentro, que eu analiso o letterbox dos meus amigos aqui de plataforma e posso analisar o seu também. Eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer primeiro falar de Predador Terras Selvagens, então eu não vou deixar você esperando. Predador Terras Selvagens, ou é legal essa cena assim. Predador Badlands, conta a história de Deck, um jovem guerreiro Yautja, que, como todo predador, está sedento para sair para sua primeira caçada para poder provar o seu valor para sua tribo. Porém, tudo rapidamente vai pro caralho pro coitado do Deck, quando seu pai, que detesta ele,
Ah, então é pai dele, será que é o Darth Vader, né? O predador Darth Vader. Que acha ele um frouxo, um fracote, acaba meio que, indiretamente, digamos assim, forçando o moleque pra um planeta muito distante pra caçar uma fera que muitos predadores já tentaram, mas que nenhum deles retornou com vida. Então o Deck chega lá nesse lugar determinado a caçar o bichão, porém aos poucos ele vai descobrindo que aquele planeta é muito perigoso e que ele provavelmente não vai nem sobreviver pra chegar até a fera. Sorte do Deck então, e no caminho ele conhece a Tia, uma androide da Wayland Yutani, que foi enviada... Outro medo que eu tenho é dessa robô aí, tá? Porque eu trouxe aqui, a gente trouxe a matéria de que quando eles estavam atrás de uma atriz, eles estavam querendo fazer umas gêmeas, né? No caso agora ficou só uma, mas que aí uma teria que ser militante, tava escrito assim, militante e não sei o que, e a outra, sei lá também, ia ser duas meninas, mano. Disney, uma personagem militante, você já sabe, né? Você lembra na hora das princesas da Disney... pra lá em missão e que acabou sendo semi-destruída e tá abandonada por lá há anos. E dessa maneira, nasce a dupla do nosso filme, com ele protegendo ela e tentando achar as pernas da robozinha e ela ajudando ele com todo o seu conhecimento sobre aquelas feras perigosas, pra que, quem sabe, o Deck possa sobreviver e voltar com seu troféu pra casa. Bom, meus amigos, vamos lá. A grande parada que vai determinar se você vai gostar ou não desse filme é o quanto você espera de Predador em um filme de Predador. Parece confuso? Pode até parecer, mas eu te garanto que não é. Na verdade, é muito simples o que eu tô dizendo aqui. Quando você pensa em... Eu entendi o que ele quis dizer. Você tá esperando do Predador é o quê? O que você assistiu, que eu acho que os únicos... Na verdade, não só que presta, mas o 1 presta, o 2 presta. Eu gostei, eu sei que a galera não curte, mas eu gostei aquele que ele manda... É tipo um Fortnite, digamos assim. Ah, na verdade, não, eles mandam um monte de gente pra lá, né? Tem samurai, tem assassino, bandido... E aí eles têm que caçar, eles estão no planeta onde os predadores treinam. Muito legal, tem os cachorros predador. Eu curto, na verdade, né? Não esperaria nada mais que aquilo também. Eu entendi o que ele quis dizer. Se você tá esperando o que do predador? Que é o quê? Aquele ser que mata pra caramba, estrategista, cheio de armas legais, forte, temido... Talvez a gente não vá ter. Por que que a gente não vai ter? Porque ele tem que ser o protagonista. E a gente sabe que Hollywood tem a péssima mania de achar que o protagonista tem que ser uma pessoa bondosa, você tem que se ver no personagem. E já foi provado por diversos personagens que não, né? Eu acho que na verdade a maioria dos personagens que o público chega mais a gostar é sempre o vilão, né? Eu lembrei agora de cabeça a série do Breaking Bad, que, cara, você não concorda com nada que o Walter White faz, né? Inclusive morte de crianças, mas você acompanha pela visão dele. Só que a Disney não faria isso, né? Então provavelmente vai ter redenção, ele vai contra a cultura dos predadores. Ai, vocês matam, vocês caçam seres mais fracos que vocês, são opressores, macho branco. Michael Myers, provavelmente vem um assassino mascarado na tua cabeça. Então faz sentido eu imaginar que você ficaria extremamente frustrado se você fosse assistir um filme de Halloween que o assassino mascarado é um outro cara que não o Michael Myers. Talvez quando você pensa em Jurassic World te venham dinossauros na cabeça, né? Então eu acredito que também seria bastante frustrante assistir um filme em que gafanhotos são os verdadeiros inimigos perigosos daquele filme. E calma, pode ficar tranquilo, porque Predador Terra Selvagem está muito longe de ser um desastre que nem esses dois caras que eu citei por aí, mas ele tem uma semelhança com esses caras sim. O fato de que a gente tem um filme de Predador aqui que, independente de ser bom ou não, independente do que eu vou falar daqui a pouco, do que eu achei do filme ou não, é sim um filme com uma visão muito diferenciada a respeito desse personagem, da fera, do monstro, do perigoso predador. Isso é incontestável. Eu repito, independente do que eu achei do filme, a visão desse filme sobre o predador em si é muito diferenciada. Provavelmente muito por conta do fato dele ser o protagonista do filme. Então, mas diferenciado... Eu tô entendendo, eu tô indo na sua lógica, tá? Mas eu não sei se o grande público e se... Eu acho que vai flopar esse filme, tá? Galera, eu acho que o cinema tá em sérios perigos. A gente viu a queda dos heróis, e aí você pode falar que é por conta da Disney, a lacração. Eu vou entender e eu concordo que tem partes nisso também. Mas se você reparar, até os outros filmes mais comuns estão flopando, né? Se você for lembrar de cabeça, é um ou outro que tá fazendo sucesso. Igual fez o de corrida lá, mas eu acho que também tem muito porque o nome Brad Pitt, né? Quem não conhece o Brad Pitt... mas assim, qual o outro? Lilo Stitch fez bilhão. Qual outro filme desse ano que você lembra aí de cabeça? Né? Então assim, não sei se Predador hoje leva as pessoas pro cinema, tá? Inclusive por conta do Prey também, que foi bem divisivo.
Mas vamos lá. Então o que nós temos aqui, goste você ou não, é um predador muito mais humanizado do que eu particularmente acho necessário pra ele poder continuar sendo um bicho daquela espécie, tá ligado? Porque existe uma linha, sabe? Do quanto você consegue esticar traços humanos, traços da nossa raça, da nossa espécie, ser humano, em um personagem não humano, ao ponto dele continuar sendo essa outra espécie e não se transformar em um ser humano. Ficou meio confuso o jeito que eu falo. Se bem que eu pensei aqui, rapaziada, e a gente tem uma certa humanização do predador nos outros filmes, né? Eu lembrei agora de Alien vs Predador. O predador, ele se alia à protagonista, obviamente, ele se alia porque eles tinham um inimigo em comum e um inimigo muito mais letal do que ela. Então faz sentido, né? Inimigo do meu inimigo, tal. E também no final do filme, ele morto, os outros predadores a tratam com respeito porque viu que ela foi uma aliada, né? Isso, querendo ou não, dá uma humanizada no predador, né? Você vê que eles têm uma nobreza, digamos assim, né? Falei, né? Vou dar um exemplo claro aqui pra vocês. Você pega lá o César, de Planeta dos Macacos, que também é protagonista do filme, que também tem diversas características humanas, da nossa espécie mesmo, mas você consegue entender ainda assim que ele é um macaco, caralho. Não só pela estética, não só pela aparência, mas as atitudes dele, o jeito que ele age, o jeito que ele se comunica, predominantemente ele é um macaco acima de um ser humano. E aqui, em Predador, a gente tem um predador que não é majoritariamente um predador. Ele é um ser humano. Ele tá na skin de predador, mas ele é escrito como um ser humano. Não, Rafa, Aí é foda. Aí eu não sei. na verdade ele é um alienígena. Perfeito comentário, meu querido. Sabe quem também é um alienígena? O Drax, lá de Guardiões da Galáxia. Mas quando você olha pra ele com calma e analisa os padrões, os comportamentos dele, o que ele fala, o que ele faz, como ele anda, como ele come, como ele pensa, ele é um ser humano, cara. Ele pode ser um alienígena, mas ele é um ser humano, simples assim. Inclusive o Drax é a melhor comparação que eu podia ter trazido aqui pra esse vídeo pra traçar esse paralelo que eu quero em cima do personagem. O do Deck é exatamente o mesmo personagem do Drax, tá ligado? O jeito que ele fala, a maneira com que ele constrói seu humor, o jeitão brucutu, mas que por dentro é muito fofo. Tudo é exatamente o Drax. Putz, eu sei que a galera mais nerdola não curte, mas eu amo o Drax, tá? Esse Drax aí, eu amo demais. E talvez se o Predador tiver esse negócio de... aquela peculiaridade que o Drax tinha de não entender sarcasmo, né? Não entender ironia, aí pode ser legal. Aí eu já dei uma animada, pode ser legal. E não só ele é o Drax, mas a tia também é exatamente a mesma personagem da Mantis, cara, que acaba nos gerando, como espectador, diversos sentimentos diferentes ali ao mesmo tempo. O primeiro deles é que é legal, cara. A dinâmica do Drax e da Mantis é maravilhosa e divertidíssima de se assistir. Então, se aqui a gente tem a mesma coisa, não dá pra negar que eu dei muita risada e que eu gostei da maneira com que os dois personagens enxergam o mundo e como eles interagem entre si. Tudo bem que existe uma ressalva muito grande. Fudeu, rapaziada. Fudeu. Eu vou amar. Eu vou amar. Cara, Guardiões da Galáxia 2, pra mim é o mais fraco dos três, tá? Mas a interação do Drax com a Mantis, pra mim, é perfeito. Eu veria um filme só dos dois tendo aquela interação dele. Era muito bom, pô, dele falando, não, você é uma menina feia. Como você é nojento. Ele não fala assim com essas palavras, mas ele fala de um jeito meio pesado, né? Aí ela, o que é ser feia? Eu sou feia. Ele falou, você é estranha, não sei o quê. Pô, é muito legal, cara. A interação dos dois. E o Predador, por ser, teoricamente, uma espécie com armas futurista, mas meio primitivo, né? E ela sendo um ciborgue, inteligência artificial, sabe tudo. Mano, acho que eu vou amar o filme. Eu acho que eu vou amar o filme, fudeu. Eu vou ter que vir e defender a Disney. Grande aqui da minha parte, que é o fato de como eles conseguem se comunicar, né? Porque eles não falam nem a mesma língua. E a maneira com que o roteiro resolve isso, né? É uma das saídas de roteiro mais porcas e baratas que eu acho que eu vi na minha vida inteira. Que não faz o menor sentido, né? Porque Android simplesmente aperta uns botões ali nela e pronto, tá resolvido. Ela vira pro deck e fala. Pronto, consegui resolver aqui, ó. Eu ativei um botãozinho de tradução simultânea, aí eu falo o que eu quero na língua que eu quero e todo mundo que tá ouvindo aí escuta na própria língua. Assim, o que, mano? O que você tá falando, cara? Só tem vocês dois aí, não faz nem sentido você falar essa frase. Você sabe que você tá num filme? Era pra ser uma piada de quarta parede, sei lá, porque faltou a piscadela clássica pra tela, né? Mas enfim, voltando e tirando o como eles conseguem se comunicar. Eu entendi, mas aí também a gente tem que pensar que é um filme pra todo mundo, né? Tipo, todo mundo vai ter que assistir. Se bem que o é PG-13, se eu não me engano, mas assim, né? Uma mãe de família pode assistir e tal. O Predador é uma franquia antiga. E isso não é nem essa tradução simultânea, né? Tradução... Hoje em dia é possível, né? Então, um exemplo, eu assisto os vídeos do Chris Bumstead e é dublado. Né? É uma voz tosca do YouTube, mas é dublado. E chegou uma mensagem para mim no YouTube dizendo que irão dublar, né? Já tem a opção de dublar os meus vídeos. Estaria o Geek SP agora sem fronteiras? Estaria o Geek SP podendo atingir o público alemão, russo, americano? Ah, malandro!
que é ridículo, né? Mas a relação dos dois é maneira. Só que ao mesmo tempo, essa humanização toda do Deck, inclusive no fato da relação dele com a nova Mantis aí, é mais um elemento que afasta muito esse predador do que eu conheço da espécie de predador, tá ligado? Esse predador aqui não é exatamente um predador, entendeu? Eu não tô falando só pelo visual, que eu vi muita gente criticando antes mesmo do filme lançar. Na verdade, o visual pra mim é o que menos incomoda. O que pega mais mesmo é como ele é escrito, porque ele é escrito como um ser humano. E aí sim começa a ficar evidente e até incomodar no visual. Porque no trailer eu ainda não conhecia ele, então lá meio que foda-se, sacou? Mas olhando agora, sim, fica claro que a ideia toda já era a humanização dele, porque a Disney não sabe e nunca soube trabalhar personagem em área cinzenta. Pra Disney... É que nem então quando a gente joga videogame, né? Que tipo assim, é o mesmo personagem, só mudou a skin, né? Você fala assim, caralho, não muda nem o jeito de lutar, não muda nada, né? Só mudou a skin mesmo. Os bagulhos tem que ser claros, tem que ser simples, é preto no branco, o bom é bom, o mal é mal e pronto, acabou. Não tem meio termo, e ele como protagonista tem que ser bom, e, se possível tem que ser humano, pra ficar mais fácil da galera se identificar. Então esse predador vai usar regata no filme, vai ter humor e piadinha sarcástica de ser humano, vai amarrar os dread na cabeça, usar muito pouca máscara durante o filme, e aí sim o bagulho começa a incomodar, tá ligado? Principalmente a quem é muito fã da franquia, porque você não tá vendo um predador. E aí eu entendo, a galera que queria ver a fera bestial começar a ficar de cabelo em pé. Não é todo mundo que tem cabelo suficiente pra poder ficar de cabelo em pé. Então, eu acho que eu posso ser uma dessas pessoas que não vai curtir isso, vamos ver, né, como vai ser feito, mas eu tenho que admitir que é corajoso, né, e assim, é até entendível. Como assim, Carlos? Pô, que blasfêmia. Cara, se a gente for ver, desde o Predador 2, Predador vem vindo, assim, eu gostei de quase todos, tá, mas eu reconheço os seus defeitos. Mas se a gente for ver, não vem emplacando sucesso nenhum. Desde o 2 é chuvas de crítica, os fãs mais raízes, que leram os quadrinhos, tudo, odiando, eu acho, pelo menos o que eu vi na internet por cima. Então é entendível eles buscarem essa nova, esse novo olhar, né, pra franquia. Mas eu ainda acho, e continuo batendo nesse ponto, que deveria ser feito o que foi feito na animação. Né? O Predador vindo em diversas eras da humanidade. Seria fantástico. O Predador versus espartanos. E aí sabe o que podia pegar que seria legal? Ele lutando com personas famosas da humanidade. Então lutando contra Perseu. Não só contra o Perseu, né? Mas assim, o exército lá romano lutando contra algum ser lá algum faraó famoso do Egito, algum pirata famoso. Poderia, você não acha? Sei lá também, contra samurais. Aquele samurai conhecidaço. Não vou lembrar. Que inspirou Vagabond. Cara, seria fantástico, né? E daria pra você fazer, assim como Assassin's Creed, vários filmes que não precisam se ligar. Não precisam ter amarração, nada, filme fechadinho. Chama diretores diferentes, fazendo cada um com um estilo diferente, né? Chama um diretor de filmes japoneses, de samurai, pra fazer do Japão, né? Um filme italiano, um filme nórdico, enfim, né? Mas é a Disney. Inclusive, eu não sei se você tá ligado, mas a calvície afeta mais de... Ô, Rafa, pode parar. Eu já sei onde você vai chegar. É? Já sabe? Sim, pula logo pra parte que me interessa pra eu saber como é que eu paro de usar boné e como é que eu resolvo meu problema de calvície. Nossa, direto ao ponto, que maravilha. Então vamos lá. Você vai resolver o seu problema com a manual. Eu vou ter que pular, tá? Na parte externa. Então é tudo online. Mas... 40% que tá aparecendo aqui na que você ficou... trama que é muito de Predador. Porque a própria história central aqui não gira tanto em cima dele, ou da sua espécie, ou do que ele quer fazer, mas sim em cima do Android. Caso você não tenha pego a referência aí, vem lá do universo de Alien e é mais em cima dela que a história do bagulho se pauta mesmo. O que eu também acho que é um vacilo de roteiro muito grande, né, cara? Porque tudo bem você querer trazer as coisas juntas ali, eu também acho legal, mas podia ter rolado um trabalho de conexão melhor entre as duas tramas ali, pra gente, quem sabe, ter até um clímax dos dois em conjunto. Vou dar um exemplo pra vocês meio clichê aqui, mas você pega o Senhor dos Anéis e o clímax da história é um. Independente de quantos núcleos estão ali em jornadas separadas, todos precisam conquistar os seus desafios pra que o anel seja destruído. E uma vez que o anel é destruído, todos vencem ao mesmo tempo. Mas aqui não rola muito essa conexão de tramas, são quase duas histórias separadas ali, tanto que depois deles resolverem o problema dela, que é o principal do filme, entra quase que um segundo clímax pra história, pra resolver o BO dele. Esse segundo clímax é óbvio, acaba perdendo muita força e acaba parecendo meio deslocado. Ele lutando contra dinossauros, né, que nem você viu o crânio do T-Rex, não seria da hora? Que o barco da empolgação já passou, entendeu? Clímax numa história só tem um. Então eu acho que poderia sim ter tido um trabalho melhor de ter... Cara, essas armas futuristas eu acho ridículo, rapaziada. Mano, juro, mano, eu odeio... Desculpa. Pra mim, essas armas futuristas só funcionam em Star Wars. Nenhuma outra franquia, nem de games eu curto, rapaziada. Até quando é videogame, arma laser, arco laser, eu acho galhofa, mano. Eu gosto de arma real, tá ligado? Lança e tal.
lâmina, né? Enfim. Isso ali pra conectar as duas histórias, pra não ficar parecendo que a gente tá vendo duas quests secundárias ali que não tem nada a ver uma com a outra. Elas não tem mesmo, tá ligado? O próprio vilão da trama do deck não faz nem ideia do que aconteceu, não faz nem ideia de quem que é aquela porra daquela android, porque não existe conexão alguma. A história começou com ele, então tem que encerrar dele também, mas a do meio não é dele. Na verdade, falando em quest secundária aí, eu acho que esse filme tem muito um ar de videogame mesmo, tá ligado? A jornada inteira é bastante episódica, no sentido de que eles vão descobrindo os problemas, os perigos ali daquela ilha, tendo que resolver eles individualmente, como se fossem fases de um jogo de videogame mesmo, né? E essas fases, se a gente for avaliar elas individualmente falando, são muito do caralho. A criatividade da equipe pra construir esses perigos do planeta é algo muito legal. E eu fui Legal. Eu gosto de explorar mundo, criar faunas diferentes, faunas e floras, digamos assim, né? pego de surpresa diversas vezes com cenas que visualmente encheram meus olhos e deixaram de boca aberta. Visualmente falando, esse filme é maravilhoso, cara. Efeitos incríveis. E eu não tenho um A pra falar de nada do que eu assisti. A direção do filme também é muito boa. As sequências de ação são muito funcionais e eletrizantes ali de se assistir, tá ligado? É muito bom ver aquilo ali numa telona de cinema. E convenhamos, quem é que não gosta de ver uma cena de um predador, ou no caso aqui, um ser humano vestindo de predador, enfrentando uns bichão 30 vezes maior que ele, ali pulando de galho em Isso vai ser legal mesmo. galho pra pegar o ângulo perfeito e com um take em câmera lenta dele pulando pra decepar a cabeça do bichão. Quem não gosta disso tá maluco, né, cara? É foda pra cacete assistir um negócio desse. E a trilha sonora também é muito boa, bicho. E amplifica demais essas cenas aí com umas músicas meio tribal, uns bumbo fortes. Eu sempre, galera, não sei porquê, eu sempre adoro ver as criaturas que as pessoas criam, sabe? Tipo, a imaginação das pessoas pra criar criaturas. Quando eu era criança, eu desenhava muito, sabe? De misturar, sei lá, leão pensando como seria um leão marítimo, coisas assim, sabe? Então sempre me desperta a curiosidade. Então ali parecia aquela treta de ritual cerimonialístico, sabe? Então é foda pra cacete, cara. Inclusive sobre o áudio do filme, porra, teve uma situação muito engraçada que eu preciso contar pra vocês. Tem uma cena muito foda em plano sequência de quando o deck tá caindo no planeta depois que sua nave explode. Maluco, bem na hora que explodiu a nave dele, que ele começou a cair, o filme fica mudo. Um timing perfeito, tá ligado? Tipo assim, o bagulho explodiu, pum, ficou mudo. E eu achei essa decisão incrível, tá ligado? Porque quando o bagulho explode, você tá meio tenso, cheio de adrenalina, tá meio com o pulmão cheio, assim, cheio de ar ali, e aí, pum, silêncio total, mano. E você tem que praticamente ficar segurando o ar, tenso ali, não podendo soltar nada. Tipo assim, absurdo, imersão total. Eu fui apaixonado por essa decisão criativa que eles colocaram. E cheguei a escrever no meu caderninho, inclusive, pra não esquecer de trazer isso aqui pra vocês, porque essa cena foi absurda, essa decisão criativa foi absurda. É bom aí que vem o plot twist, né? Porque 2 minutos depois, sei lá, eles acenderam a luz do cinema e falaram que a cena tava errada, porque cortou o som do cinema inteiro e não era pra ter acontecido isso. Aí eles voltaram Mentira, a mano. cena e tipo, pô, a cena era muito pior, tá ligado? Tinha ficado tão bom aquilo, velho. Enfim, eu fiquei elogiando um tempão, um bagulho que nem tá no filme, mas deveria estar, ficou muito melhor do que a decisão que foi parar no filme. Mas voltando, Cara, falando nisso, eu vou contar uma curiosidade também que aconteceu comigo. Pra quem acha que eu odeio o Zack Snyder, eu não odeio o Zack Snyder, eu odeio os fãs chatos dele, né? Se você é um fã legal dele, não tem problema. Enfim, 300 é um dos filmes que eu mais gostei na minha vida, rapaziada. Eu já assisti, mano, sei lá, mais de 10 vezes. Sempre que passava na TV eu assistia. E aí eu fiquei muito curioso. Eu queria saber o futuro dessa saga, né, tals. Eu sei que o filme 2 não é do Zack Snyder, mas é a continuação, né? E eu fui assistir porque eu gostei muito do filme dele. Aí eu cheguei no... Mano, eu juro, galera, eu fui na pré-estreia sozinho, fui e tal. Cara, eu cheguei lá no cinema, cara, começou nos primeiros 5 minutos, mano, a tela, puf, falhou, não voltou. Aí acredita que eles devolveram o ingresso. E eu penso, eu tava num hype absurdo, rapaziada. Eu sei que é um filme que a maioria não gosta, mas eu tava num hype absurdo sozinho. Falei, mano, eu quero saber como que é a continuação, o que vão fazer com o corpo do Leônidas, o Xerxes, quem vai derrotar o Xerxes, quem será o próximo protagonista, que a gente já tinha visto nos trailers, né? Tava muito, muito ansioso. Cara, e aí a gente teve que voltar pra casa. Eles deram um negócio lá pra voltar no outro dia. Mano, eu fiquei tão puto, mano. Pensa você no hype pra ver um filme. Você tá esperando anos, assim, né? Desde que o primeiro trailer, o segundo, tal. Quando chega no dia da sua sessão, o filme falha. Aí você tem que voltar pra casa. Mano, eu fiquei muito puto, muito puto. Falando sério agora, né? A mixagem de som desse filme é muito boa também, cara. E ajuda demais na imersão pra essas cenas de luta, porque os bagulhos são muito brabos e acompanham a brabeza do que você tá vendo em tela. Então, basicamente, o que eu tô dizendo aqui esse tempo todo, meus amigos? Que se Predador, Terra Selvagem, fosse um jogo de videogame e eu estivesse recomendando esse jogo pra algum amigo, eu com certeza diria: cara, bater uma promoção e compra essa porra, tá ligado? Porque apesar da história ser meio merda, os chefões são legal pra cacete. Porém, a diferença de um jogo pra um filme, né, meus amigos? É que no jogo eu jogo, né? O filme você controla. eu só assisto. O jogo tem gameplay. Então, normalmente, o filme precisa ser mais do que isso pra me ganhar, tá ligado? E a não ser que você seja um John Wick da vida, que assume que não tem história e que a experiência que ele tá propondo é simplesmente ser a melhor coisa do mundo em termos de cenas de ação, algo que definitivamente não é a proposta mesmo aqui em Predador, ter cenas muito da hora acabam não sendo o suficiente pra mim, entendeu? Ainda mais quando você tira do seu filme o elemento principal que ajudaria a distanciar ele da generiquice, que é a porra do fato do protagonista do seu filme ser um predador, velho. Pensa comigo, de que adianta você ter um filme com um predador no comando da história se você vai tirar dele os elementos que tornam ele um protagonista único? Se você humanizar ele demais, ele vira um ser humano. E esse filme, protagonizado
por um ser humano, aí eu já vi 500 vezes. Se você vai tirar do predador o lance do código dele, da caçada, da matança, da violência, As armas, né? Tipo, o capacete, a metralhadora aqui e tal. da brutalidade, de como eles se enxergam na tribo e o que eles precisam fazer pra ser valorizado dentro da raça, você vai substituir isso por éticas humanas, condutas humanas, problemas humanos e relações humanas pra ele aprender, você tá se distanciando daquilo que poderia ser justamente o ponto que tornaria o seu filme único, diferente de tantos outros. Talvez a estética de ser um skin de predador, naquele personagem que por dentro claramente é um ser humano, pode até enganar algumas pessoas, até pode, mas se você parar pra analisar o que tá sendo escrito pra aquele personagem, você vai chegar na conclusão de que o que eu tô falando tem algum sentido. E é justamente aí que entra a Disney, né, meus amigos? E o tweet que eu fiz, que eu fui achincalhado, que eu falei que esse Predador é 100% um filme da Disney. E o que eu quis dizer foi que é uma aventura gostosa e familiar, que agora tá vestido. Porra, da hora. O Rafa Camargo é uma montanha-russa. Ele te deixa com medo, aí depois ele te deixa feliz, aí te deixa empolgado pra ver o filme, aí agora ele acabou. Agora eu tô com vontade zero de ver. Indo a skin de Predador, mas que já vestiu muitas outras antes. Já teve a skin de pirata, já teve a skin de intergaláctico, já teve a skin super-herói e muitas outras por aí. Sendo que muitos desses filmes eu adoro, tá ligado? Eu quero deixar isso muito claro pra vocês. Só que quando eu penso em Predador, não é exatamente isso que vem na minha cabeça, entendeu? Não é num filme de Predador que eu quero ver um bichinho fofinho, com os olhos grandes, que vai servir pra Disney vender boneco depois. Não é num filme de Predador que eu acho que eu queria ver uma trama focada nos androides de Alien tentando achar uma cura pra uma doença. E não é num filme de Predador que eu acho que se encaixa uma mensagem de que um guerreiro de verdade também pode ser sensível. De que a sensibilidade... Ah, não. Ah, não. Ah, não. É essa a mensagem. É cara da Disney, cara. Puta que pariu. É a cara da Disney. Ai, um guerreiro pode ser sensível. Ai, sem... Ah, cara, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Não é Deus, sempre uma cara. fraqueza. Porra, gente, sério. Num filme de Predador, vocês querem meter essa pra cima de mim, velho? Aí fica difícil defender vocês, né? Mas é a Disney, meus amigos. Não tem nada de novo nisso aí. É a Disney sendo a Disney. É, exatamente, cara. Ô empresa do caralho, desculpa o palavrão, rapaziada. Ô empresa do caralho. Se tem uma empresa, assim como a Toei Animation, que tem que... Cara, tem que ser vendida, tem que entrar um CEO lá e mudar tudo, mandar todo mundo embora, porque é uma empresa que tem franquias riquíssimas, mas a galera lá dentro é tudo fruta podre. Não adianta você pegar uma franquia rica, uma franquia de sucesso e dar pra um chimpanzé fazer. Chimpanzé não vai fazer merda. Porra, cara. E o último filme, Prey, goste você dele ou não, foi uma herança da Fox, cara, que já tava pronto no momento da compra. Então ele realmente não conta, ele não é um filme da Disney. Então tirando ele da equação, eu repito, esse aqui é um filme da Disney, cara. A empresa que nunca entendeu muito bem como roteirizar aqueles personagens que estão na zona cinzenta entre o bem e o mal, sacou? Os caras só Tem que ser do bem, tem que... pra escrever um justiceiro da vida. E demonstraram que isso... Não, o justiceiro não existe, né? O justiceiro da Disney é o idiota, né? O cara me entra numa quadra cheia de policial desarmado pra sair na mão com os caras. Porra, cara. Também pra escrever um Predador. Porque a especialidade deles é, e sempre foi, aventuras familiares, inofensivas, bonitas de se assistir e com mensagens inspiradoras. E é isso que você vai encontrar. A gente tem um filme sim maneiro de assistir, com uma direção bem inspirada, uma trilha sonora foda, um som brabíssimo, com boa sequência de ação, mas também um filme cheio de piadinha, cheio de melodrama barato, cheio de bichinho fofinho, com os olhos bugalhados pra vender boneco, e cheio de mensagem inspiradora pra um predador meio outsider ali da sua tribo, que acaba aprendendo que tá tudo bem ser diferente, que existe beleza em ser diferente, que nem predador direito ele precisa... Ah, que papo progressista do caralho, hein, velho? Ai, tá tudo bem ser diferente, seja diferente, você não precisa ser igual a todo mundo, ai, você tem a sua beleza. Ah, que papo, né, Disney? Puta que pariu, cara. Como é que os caras me pegam o predador e falam, cara, é um bicho que sai caçando os outros e mata. Como que a gente pode colocar valores nele? Porra, cara, porra. E isso eu achei meio paia, tá ligado? Porque, cara, isso eu encontro em 700 outros filmes da Disney. Agora, sabe o que eu não encontro em 700 outros filmes da Disney? Que eu achei que dava até pra encontrar aqui? Um predador sendo um predador, cara. Da mesma forma que eu vi em Prey. Você pode falar o que for daquele filme, mas o predador é um predador. Pode ser um predador fraco? Eu até dou esse crédito pra você, mas ele é um predador implacável, pronto pra matar, uma máquina de matança. Uma fera impiedosa, um caçador implacável, um monstro aterrorizante. É isso que eu penso. Você deu pra entender. Deu pra entender. Você gostou. Você gostou de Prey, Rafa. Você gostou. Isso, em Predador. Mas não aqui, porque, como eu já disse 500 vezes, esse é um filme da Disney, então isso você não vai encontrar muito por aqui, não. Se o design do protagonista não fosse esse, se fosse de, sei lá, um super-herói da Marvel, a gente teria exatamente o mesmo filme e nada mudaria, mas eu tenho certeza de que esse filme seria colocado na lista de muita gente como um filme intermediário ali, um médio, um medianinho do estúdio. Porque, de fato, ele não ofende, ele até empolga um pouco enquanto você tá assistindo, como muitos filmes da Marvel. Mas ele também não é muito nada demais, não, entendeu? Então eu saio com sentimentos mistos a respeito de Predador, Terras Selvagens, porque apesar de eu ter tido uma experiência que, cara, até que me rendeu um bom tempinho no cinema, eu não acho que ninguém vai se sentir martirizado. Nossa, que tortura. Não deve ser aquele filme que te ofende, aquele filme que
Você fala, mano, o que eu tô perdendo meu tempo, né? Deve ser aquele filme entretenimento barato, como o Rafa falou. Os filmes genéricos da Marvel, filme genérico da Disney, né? Tipo... ver esse filme aqui. Ele também não é tanto que eu gostaria de ter assistido em um filme que tem Predador ali no título. E justamente por conta disso, eu digo pra vocês com tranquilidade que até vale o ingressinho do cinema ali, pô, numa sexta-feira à noite, é um filme inofensivo, não vai te deixar ofendido, acredito eu, mas definitivamente não vai ser aquele filme que você vai voltar aplaudindo pra casa, não. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus amigos. Bom, rapaziada, é isso então. Não tem, rapaziada, não tem o que esperar da Disney. Isso só reforça que tá esses rumores, né? Na verdade, a Warner já, né, revelou que ela tá à venda. E aí eu lembro que eu achei até engraçado que eu vi um cara postando da Disney comprar, né? Que aí vai se tornar literalmente um Megazord, né? Tipo, todas, sei lá, 90%, 80% do cinema tá dentro da Disney, né? Pelo menos de blockbusters, cultura pop. Mas é isso, cara. Não. Eu juro por Deus, eu prefiro que a Warner seja comprada por qualquer outra empresa, até a Netflix. Que a Netflix a gente sabe que consegue ser pior que a Disney, né? Ou não sei. Enfim. Porque, cara, a Disney vai ser os mesmos filmes genéricos, vai ser a mesma coisa, cara, a mesma coisa de sempre. Que nem o pessoal lá no Esquadrão. Então, eu acho, na verdade, eles estão até animados pra Homem-Aranha, cara. Pra mim vai ser aquele filme, como todos os filmes do Tom Holland. Tirando o terceiro, o 1 eu achei legal, mas tirando o terceiro que tem a ajuda dos outros Homens-Aranhas, né? Mas é que nem o 2, é aquele filme que a gente esperou tanto, a gente, o mistério e tal, não sei o quê, e é o filme generiquinho Disney, cara. Então assim, rapaziada, enfim, eu vou assistir amanhã, antes do Esquadrão, vou tentar trazer minha resenha aqui no sábado, tá? Vou ver certinho que esse final de semana eu vou viajar, mas é isso. Obrigado pela sua atenção, eu vou assistir, enfim, obrigado pela sua atenção, obrigado por você que chegou até o final, um beijo, um abraço e fala!